Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Como está a sua ansiedade? Como estão os seus dias? Estamos aí chegando nas festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, e sempre tem aquela ansiedade pelas pessoas que serão revistas, né, encontradas, aquelas pessoas que nós amamos, que temos a oportunidade de compartilhar a vida, e nesses momentos de viagem, muitas vezes momentos de mudança, como é o meu caso agora, mudando de distrito, mudando de cidade, mudando de estado para um estado que eu ainda não conheço, é o estado de Sergipe, a região ali de Aracaju, na cidade de Estância. Estive lá essa semana, conheci os nossos irmãos e irmãs, uma bênção, todo o nosso povo em todo lugar no mundo sempre é uma bênção em nossas vidas. Então, estou nas mãos de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo e tudo vai dando certo. E é esta convicção que nós temos que ter. É assim que, como cristãos, guiados pelo Espírito Santo, mantendo a fé na palavra de Deus, é assim que nós devemos conduzir a nossa vida. Mas dentro das nossas perspectivas humanas, nós temos algumas questões a serem tratadas. As questões da ansiedade, principalmente, que é algo muito comum em nossos dias. E quando nós falamos em ansiedade, nós temos que observar dois aspectos que são muito importantes. Ontem estava conversando com uns amigos a respeito desta questão da ansiedade nos tempos modernos, como diz Zygmunt Bauman, a ansiedade nos tempos líquidos. Tempo líquido, ele é um tempo de adaptação, um tempo extremamente volátil, mas é um tempo em que nós também temos muito crescimento, mas temos que nos adaptar a esta nova forma de informação, a esta nova forma de crescimento, esta nova forma de interpretação de vida e de como viver realmente de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, não trazendo uma ansiedade que seja extremamente prejudicial para a nossa vida. Temos que ter muito cuidado com as nossas perspectivas, com os frutos do Espírito Santo em nós. Lembremos sempre que somos cristãos e, como cristãos, temos que ter o desenvolvimento dos frutos do Espírito: o amor, a paz, a paciência, a mansidão, a longanimidade, que é uma das grandes inimigas da ansiedade. Longanimidade é saber esperar a longo tempo, a longo prazo. Também temos a perspectiva do domínio próprio, que é o outro aspecto que envolve também a ansiedade. E eu quero tratar um pouquinho com vocês, principalmente nesses dois aspectos hoje. Esta questão da ansiedade, num aspecto da longanimidade, do esperar longo, e também do domínio próprio naquilo que é presente, naquilo que é imediato, naquilo que você está vivendo agora. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a ansiedade não é toda projetada para o futuro. O resultado da ansiedade, principalmente das crises de ansiedade, não se trata apenas daquilo que está sendo projetado para o futuro, mas também e principalmente daquilo que você vive de fato no presente. Aquilo que você, no seu presente, você tem que viver, tem que experienciar, você tem que passar por aquela situação, mas você não tem 100% de controle, então isto vai gerar ansiedade, uma ansiedade forte que pode culminar numa crise, uma crise forte de ansiedade. Então, muitas pessoas estão vivendo dentro deste aspecto em nossos dias. O que as pessoas observam é que quando se tem uma falta de controle a respeito daquela ação imediata, daquele tempo presente, então as pessoas ficam com uma ansiedade direta, né, impactante, e aquela ansiedade ela acaba provocando uma crise pela falta de controle. E a falta de controle é falta de domínio próprio.
Então, nós temos que saber administrar melhor esse ímpeto da ansiedade dentro do momento presente. Não apenas pensar na ansiedade do futuro, mas dentro do tempo presente. E para isso, é claro que nós temos a palavra de Deus sempre como regra de fé e prática para todo cristão. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nesse aspecto da ansiedade presente, o que nós temos que observar? Um texto que nós temos direto falando a respeito disso é o Salmo 137. O Salmo 137, que vai falar a respeito dessa questão de um pouco da ansiedade do tempo presente. Ele vai falar assim, ele começa falando, olha, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, né? E aos nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico em Sião. Porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha. Então, aqui eles estão lembrando de um tempo passado que, naquele momento presente, gerou uma ansiedade muito grande, um desconforto muito grande por algo que eles não tinham controle. Eles estavam numa terra estranha, e dentro dessa perspectiva dessa terra estranha, como as pessoas dali sabiam que eles sabiam cantar, sabiam tocar instrumentos, pediam para eles cantarem para alegrar o povo. Só que o que eles tocavam, o que eles cantavam, era de fato louvores ao Senhor. Então a questão é: eu vou usar um louvor ao Senhor para simplesmente para o divertimento daquele que nem sabe a respeito do que está sendo cantado, do que está sendo apresentado ali, né? Porque as pessoas têm, né, dificuldade com essa questão entre o santo e o profano. E aí isso gerava uma ansiedade presente para aquilo que eles estavam vivendo, né? Como que nós vamos utilizar aquilo que é do Senhor, né, simplesmente de uma forma profana, de uma forma comum? E isso gerava uma ansiedade presente, porque eles não tinham controle daquilo que estava acontecendo. E não ter o controle presente é o motivo maior das crises de ansiedade. E o que fazer nesse caso? Quando eu estou no momento presente, em que eu estou sendo conduzido para fazer algo que eu não concordo e não gostaria que fosse daquela forma, como que eu vou administrar isso? Confiando em Deus. Olha aqui o Salmo 37, que é bastante conhecido. Ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Como lidar com a ansiedade presente? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia que ele está cuidando de você, cuidando de cada detalhe, cuidando das adversidades, cuidando daquilo que é necessário neste momento para que você tenha uma boa perspectiva de vida, para que você tenha um bom direcionamento, para que realmente você tenha paz, apesar da adversidade. Porque a paz não é ausência de conflito. Paz é você manter o equilíbrio e a tranquilidade mesmo em meio à adversidade. E isso tem a ver com a confiança. Só tem plena paz aquele que confia dentro de uma situação, de como lidar com aqueles problemas. O que nós vamos fazer, né? Dentro deste mundo em que as pessoas vivem tantos perigos e tantos momentos de ansiedade presente, nós temos que aprender a lidar com as situações.
Então, o primeiro passo é esse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você está vivendo um tempo de ansiedade presente, um tempo de uma situação em que você não tem muito controle, confia no Senhor. Deposite de fato a sua confiança. Apresente o seu problema a Deus em oração, converse com Ele, seja sensível à voz e à direção do Espírito Santo. Deixe Deus cuidar de você, de cada detalhe daquilo que você precisa nesse momento, e tenha certeza que tudo será resolvido da melhor forma possível. Mas também nós temos a perspectiva da ansiedade futura, é a projeção de algo que ainda não aconteceu, mas que eu já começo a sofrer por isso, que eu começo a me incomodar. Por quê? Porque também tem a ver com a relação de controle. Quando eu sofro por algo do futuro, eu estou sofrendo por algo que eu vou ter dificuldade de ter um controle pessoal. E isso também vai gerar a ansiedade. Então, observem que a ansiedade tem muito mais a ver com a ausência de controle do que com o fato que vai acontecer realmente, com aquilo que será gerado, aquilo que realmente vai acontecer. Porque o problema não é o problema que acontece, o problema está na capacidade de resolver aquilo que aparece. Porque se eu sei que eu vou enfrentar um problema, mas eu tenho capacitação para enfrentar, então eu não me preocupo com isso. Está tranquilo, olha, eu sei que eu vou ter um problema, mas eu já sei como é que eu vou resolver, eu já sei que eu tenho a solução, eu sei que eu sou capaz de resolver. Agora, quando você não está no controle, daí fica difícil. Quando você sente que você não é capacitado para resolver, que você não tem ideia de como aquela situação vai ser encaminhada, então isso gera um desconforto muito grande, e esse desconforto é o que é classificado como ansiedade. A falta do domínio, a falta do controle daquela situação específica. Então, o que nós temos com isso? Nós temos o texto de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 6 em diante, onde o texto diz assim: sejam humildes, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos quais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. O que Pedro está escrevendo aqui? Ele está falando, olha, problema todo mundo passa, problemas todo mundo tem. Sejam humildes, busquem a Deus, busquem orientação divina, orientação espiritual, busquem na Bíblia, se submetam, estejam debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade da poderosa mão de Deus. É isso que ele escreve aqui. E ao seu tempo, Deus vai resolver todas as coisas, vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, sejam humildes, busquem a Deus, Deus vai ter a solução, mas confie nessa solução. Confie que Deus está cuidando de você. Confie que Deus está amparando. Confie que Deus está cuidando do passo a passo para que tudo aconteça da melhor forma possível. É assim que Deus tem cuidado de nós todos os dias, e nada nos tem faltado em todas as nossas angústias, as nossas necessidades, e nós temos tido grandes conquistas e realizações quando nós nos tornamos humildes dentro da postura da mão de Deus. A questão também é que humildade não é você ser bobo nem ser capacho do outro, mas a humildade é você ter de fato um bom direcionamento espiritual para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Tenha certeza que Deus está cuidando de você, de cada detalhe, de cada situação, e tudo ficará bem.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento, cada família por eles representada. Que o Senhor esteja cuidando de cada situação e tirando a ansiedade de cada um. Nós te agradecemos pelos cuidados de bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.